O deputado Felipe Carreiras, né, que é do PSB, que é líder do maior bloco na Câmara dos Deputados, ele disse que o PL da censura pode ser fatiado em 3 propostas, né, separando direitos autorais, remuneração de conteúdo jornalístico e a regulamentação das plataformas. A ideia é facilitar a aprovação. Abro aspas. Acabou entrando muito assunto no ambiente das fake news, o que desvirtuou o projeto de lei. Existem ali 3 projetos distintos que são urgentes, não vejo urgência, que podem ser votados com debates distintos, com relatores distintos, com nomenclaturas de projetos distintos. Fecho aspas. Ainda segundo o parlamentar, sem essas mudanças, dificilmente esse projeto de lei vai ao plenário, já que não terá voto suficiente para ser aprovado. Então, é isso aí. A gente está vendo uma população que começou... Tá, tem muita desinformação? Tem. Mas sempre teve. Sempre teve. Na televisão, no rádio, na revista... Sempre teve desinformação, mas também há muita informação. Isso aí vale um programa inteiro, né? Exatamente. Mas eu queria só falar sobre o seguinte, concordo com ele e, de novo, repito, eu sou uma das maiores defensoras aí desse projeto de lei, mas acho que o governo precisa... Ela gosta, daqui nós discordamos. Isso, a gente discorda, mas a gente continua amigo. Mas, assim, era uma prova de fogo, então, assim, por que que eu também acho que o governo tentou emplacar uma coisa sem nenhuma articulação política, quando você tem aí uma promessa, tinha pelo menos uma promessa, de que nesse primeiro semestre a gente aprovaria a primeira fase da reforma tributária e a gente ainda não viu o Congresso falando na votação dessa reforma tributária e já estamos no meio de maio. Já acabou o ano, praticamente. Exatamente, falta 1 mês e meio para acabar o primeiro semestre. Então, é o que eu estou dizendo aqui desde o início, o que está faltando é a articulação política desse governo, porque projetos não acho que ele esteja perdido e acho sim que a política internacional é muito importante para nós. A gente colheu muito com o governo Fernando Henrique fazendo isso. Agora, você precisa ter a casa arrumada e ter uma articulação política que esse governo não está sabendo fazer. Mas isso aí é política internacional. Você ir lá e querer intermediar soluções de paz de Ucrânia e Rússia. Isso não, mas ele não foi nem para a Ucrânia nem para a Rússia. Completamente aleatórios, sem ter uma estratégia básica por trás sobre aquilo que você quer realizar de fato. Um tema óbvio que o Brasil pode ter uma vantagem competitiva em relação a qualquer outro país do mundo são os temas ambientais, temas climáticos, e que o Brasil pode ser uma liderança internacional enorme nesse ponto, e que o Lula lá fora não fala nada sobre isso. Então, assim, é erro atrás de erro. Não, e quanto a esse tema ainda, meus queridos, esse tema ainda ele suscita muita preocupação. Por quê? Tem muita gente no Brasil precisando de assistência porque passa fome. A gente chegou num nível de endividamento de quase 50% da população. A gente tem a questão da reforma agrária que estava um sucesso retrocedendo. A gente tem a questão da inflação que está aumentando e uma política em Brasília que não está preocupada em reforma tributária nem com arcabouço, que ela não quer cumprir o teto de gasto. Então, assim, está tudo errado. Está tudo errado. Não tem nada certo. Não tem nenhum programa claro. O brasileiro está endividado, mas o governo ele quer tirar a faca do pescoço financeiro da Argentina. Da Argentina. A gente está falando de um movimento que voltou a invadir demais e uma diminuição de números de titulação de terra para a reforma agrária. E, ao mesmo tempo, ao invés de trabalhar por aquilo que o Brasil precisa, porque se ele está preocupado com um pobre que vai na fila do açougue para comprar osso, se ele está chorando, eu digo isso Lula, coisas que ele diz, né? Se ele está chorando ao ver pessoas no farol dizendo, por favor, me ajuda. Se ele está realmente preocupado em pacificar o Brasil, coisa que não está, porque ele não perde uma boa oportunidade para chamar o Bolsonaro de genocida, de fascista, para inventar os números da cabeça dele, chama o agro de fascista, faz todo tipo de provocação, menos trabalhar, ele só não trabalha. E, ao mesmo tempo, ao invés de fazer alguma coisa que realmente vai resolver a vida do brasileiro, ele está tocando ficha num projeto que, do jeito que foi apresentado,
já não está a mesma coisa, mas do jeito que foi apresentado, tinha um potencial muito grande de dar para o governo um cheque em branco assinado para que ele fizesse o que quisesse com as plataformas. Era um cheque em branco para caloteiro. E a gente vê o judiciário também alinhado com o governo nesse ponto. Porque nós vimos Big Techs sendo sancionadas com medidas que não existem na lei. E ao mesmo tempo que o relator do PCdoB, que é um satélite do PT, diz que é um absurdo as Big Techs colocarem o Congresso de joelho, quando é o presidente Lula que está comprando todo o Congresso, e eu me pergunto, se a Big Tech, com a sua opinião, pôs o Congresso de joelho, com 9 bilhões, o Lula quer colocar o Congresso em que posição? De ladinho, papai e mamãe, frango assado? Eu não sei. O que a gente pode esperar de bom, Bissoli? Dessa pele? Nada. É legítima a preocupação do povo. Eu havia feito aqui um alerta e vou reforçá-lo, principalmente agora nessa divisão. Nós tivemos um projeto que enfiava de tudo lá dentro. Tinha até cachê de artista que tinha emenda já enfiada lá para garantir, de coisas diferentes. O ministro Ciro trouxe aqui uma preocupação muito interessante em relação a esse projeto que não está sendo discutido. Nós temos sim um aspecto econômico, um aspecto tributário a ser discutido nesse projeto, que é o quê? Hoje, quando você faz uma publicidade no veículo de mídia tradicional do país, você recolhe impostos, você respeita o direito autoral, principalmente de quando é autoral brasileiro, e uma série de outras coisas de tributação. Quando você faz numa Big Tech que vem de fora, muitas vezes você burla tudo isso, tem o efeito da propaganda aqui no Brasil sem ter recolhido nada. Esse é um dos aspectos. Mas tem um maior do que esse que foi fatiado, que era o interesse dos grandes grupos de notícias do país, do grande grupo de imprensa, que geravam notícias, tinham suas notícias reproduzidas e não tinha remuneração por isso. Então você via grandes emissoras defendendo o projeto até então, porque ganhariam com aquela regulamentação. Quando alguma Big Tech, por meio dos seus veículos de internet, utilizassem a reprodução da notícia, teriam que pagar algum tipo de direito daquilo. E aí tinha gente toda assanhadinha, com as asinhas de fora defendendo. Hoje a gente já viu grandes comentaristas de veículos de comunicação começando a criticar o governo. Porque qual que foi o acordo para passar no parlamento com o judiciário, que é a parte da fake news? Tira o interesse dos veículos de produção de notícia. Tira a necessária remuneração por isso. Então agora todos vão estranhar o que a gente aqui sempre criticava e falava, por exemplo, na Jovem Pan. De repente todo mundo vai começar a ver as mesmas falhas que ninguém via. É parlamentar dizendo que agora não é tão bom assim, é líder de blocão dizendo que tem que fatiar mesmo, porque de repente aquilo tudo que começou a ser exposto, começou a aparecer os interesses de cada um no projeto. E quando começam a aparecer os interesses, para manter a essência, você começa se separando. E todo esse fatiamento que a gente está vendo, nós vamos ver quem era cada grupo de interesse em cada parte do projeto que estava lá dentro do principal. É tão simples quanto isso. Você que está aí em casa, começa a perguntar, quem tem interesse nesse pedaço que foi fatiado? Quem tem interesse nesse outro? Ah, por que essas pessoas estranhamente agora não defendem mais o projeto como defendiam antes? Porque não tem mais seus interesses contemplados lá dentro. E você aí ia sendo convencido de que isso era algo necessário, como realmente se fala aqui. E só não foi convencido porque tem esta margem de liberdade. Sobre essa questão da tributação, né, eu quero fazer um adendo, né, que inclusive o senador colocou aqui. Esse congresso que eu fui agora, promovido pela Escola Nacional da Advocacia e pela OAB Nacional lá na Itália, foi justamente para tratar, junto com a Itália, a questão da tributação das redes da internet, né? E chegou-se à conclusão, em 4 dias lá de congresso, que não dá para os países fazerem isso de forma isolada. Isso vai ter que ser realmente resolvido no âmbito internacional. Agora, é engraçado, senão você vai ter um escape. É muito engraçado isso aí, sabe por quê? Porque a empresa sai daqui e vai para outro lugar. Sabe o Tratado Internacional de Direitos... Sabe o Tratado Internacional de Direitos Autorais? Uhum. Um dos únicos países que não é signatário é a Itália. Entendi. Como é que nós vamos chegar a uma conclusão? Sim. Né? Não, mas a questão por exemplo, aquelas regras, né? Depois que o autor morre, de 70 anos depois cai para domínio público. Com a OCDE também, tá lá. Porque senão a gente vai ter os paraísos fiscais. Quer dizer, a empresa deixa de ter a sua sede ou a sua empresa num país, por exemplo, como o Brasil, que resolver tributar, para ter aí num paraíso fiscal que não tributa. Sem dúvida, esse tema é importante. É importante. Sim, olhar super importante. Aliás, isso é mais importante do que eu estou querendo enfiar lá dentro. Porque isso nós estamos falando de dinheiro para o Brasil. O que a Helena está trazendo aqui é importante porque
é achar um caminho para tributar e pôr dinheiro e não ficar querendo censurar. Essa é a parte do projeto que é séria. Essa é a parte do projeto que o Congresso tem que se debruçar num primeiro momento para entender por que está acontecendo isso. Nós estamos perdendo dinheiro. Isso, um país responsável, um governo responsável que quer acertar suas contas, que quer cobrar baixa de juros, dando exemplo, estaria priorizando no projeto. Não aquele comitê que vai dizer o que pode e o que não pode. Está começando pela forma inversa, Elaine. O fatiamento pode existir para que se discuta com mais propriedade cada área. E mas para que se for o caso também, não se aprove, né? Parte por parte. Né? A gente descarte parte por parte. Porque você fala, preocupação com a remuneração. Né? Um país que está num caminho sem volta da economia, como disse o senador Ciro Nogueira. Nós podemos enfrentar uma crise pior que a pior crise da história brasileira, que foi no segundo mandato da presidente Dilma. Nós estamos nesse caminho, fato, né? E, enquanto se fala em remuneração da matéria jornalística, gostaram do papapá? Gostei.